Pelas famílias que foram sequestradas, ó Pai,
que também estão enlutados por causa desses conflitos terríveis, ó Pai. E se há algo bom, ó Pai, nesse infortúnio que é a guerra, ó Pai, é que mais e mais pessoas possam ouvir o Teu nome, ó Pai. Que justos e piedosos, Pai, possam levar a Tua palavra a estes locais, ó Pai. No mais, Senhor, só temos a te agradecer, a exaltar o Teu nome, a Te adorar na beleza da Sua santidade, ó Pai. Que possamos prestar um culto agradável a Ti, ó Pai, e somente a Ti, Senhor. É o que Te pedimos, ó Pai, humildemente, no nome santo de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, vamos louvar o Senhor Deus com dois cantos através, junto com os irmãos do Ministério da Adoração do Louvor. Senhor.
estar, meu Deus, de Ti. Nós possamos realmente nesta manhã sentir a presença do nosso Deus no nosso lar. Junto aos teus pés.
a igreja pode tomar assento, o Ministério de Oração continuará conosco mais um pouco, e teremos um momento da fidelidade. Momento de fidelidade também com a campanha do quilo, do alimento não perecível. Para o momento de fidelidade, para entregar o nosso dízimo de oferta na casa do Pai, estaremos lendo Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Convido a você, irmão e irmã, que leia comigo esse texto. Malaquias 3, verso 10. Estaremos entregando os nossos dízimos de oferta na casa do Senhor, como também será realizada pela junta, agora nesse momento, a campanha do quilo. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Então, juntos vamos ler. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não fosse abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Louvado seja o Senhor, louvemos ao Senhor nesse momento do ministério, e possamos então entregar nossa oferta e dízimo também o quilo de alimento não perecível. Para tal, nós vamos já plantando para pegar o cesto e colocar junto ao nosso orfinácio. Louvemos ao Senhor. Salvação.
essa manhã, Senhor, presente aqui, que os dízimos e as ofertas trazidas aqui, possam ser só justiça. Agradecemos por tudo, pela presença derramada dessa igreja, em nome de justiça. Que tudo seja feito aqui para nossa igreja, para a honra, a glória e a presença de Deus. Agradecemos, perdendo nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar a todos que possamos ler bem a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 10. E Tiago, capítulo 2, verso 14 e o verso 17. Primeiro Efésios 2, verso 8 ao 10. Depois então leremos Tiago 2, do verso 14, verso 17. Conforme a gente for localizando os textos, e temos ideia de reverência à palavra do nosso Senhor, nosso Deus. Durante o culto, durante a ordem litúrgica, nós falamos com Deus através da palavra da oração, falamos com Deus através da leitura da palavra do Senhor, através dos hinos e dos cânticos. Mas na hora em que chega a exposição da palavra, é o Senhor que fala aos nossos corações. Efésios 2, verso 8 ao 10, diz assim, vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, Criador em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora, irmãos, Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso 14 e também verso 17. Tiago 2, verso 14 e também o verso 17. Amém? Leamos então 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A igreja pode tomar assento. Pai, na tua casa nós nos encontramos nesta manhã de domingo, Senhor nosso Deus, segundo domingo desse mês de outubro, e nessa, Pai amado, nessa devocional, com uma assembleia tão importante que será realizada na tua casa, queremos nesse momento pedir ao Pai, mais uma vez, ilumina nossas mentes com o Espírito Santo, ilumina-nos, todos nós que fomos colocados aqui no culto presencial, como também aquelas pessoas que estão participando do culto de forma, Senhor Deus, pela internet. E que estão também agora vendo esse trabalho, esse culto a Ti, participando desse culto também. Que todos nós, Senhor nosso Deus, por Ti sejamos iluminados e esclarecidos pela ação do Espírito Santo em nossos corações, nossas mentes e nossas vidas. Tua palavra foi lida aqui, ó Deus, e te clamamos, fala conosco, Senhor. Mostra-nos, ó Pai amado, o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã de domingo tão especial aos nossos corações. Ó Deus, que nada se levante, ó Pai, não obstáculo se levante para tentar impedir o entendimento da Tua palavra em nossas vidas e corações. Mas se assim não acontecer, ó Deus, derriba esses obstáculos com a ação do Espírito Santo, Senhor Deus, para que assim nossa mente, Senhor Deus, seja aberta, esclarecida pela Tua palavra, pela Tua voz em nossas mentes, em nossos corações, pelo santo, poderoso nome de Jesus, agora e para todos sempre, nós oramos, amém, amém e amém, Senhor nosso Deus.
Nós estamos com dois momentos da Bíblia Sagrada, uma na carta de Paulo aos Efésios e outra no escrito de Tiago. E parece que há um contraponto, há uma contradição entre um está falando e o outro está dizendo também. Entendemos que aqui se fala de salvação, que a salvação vem através da fé, ou melhor dizendo, a salvação é alcançada através da fé. Assim é o ensino paulino, assim é o ensino do apóstolo Paulo, inspirado no Santo Espírito. Paulo coloca bem claro para nós que a salvação sim é alcançada através da fé. Mas se é assim, a pergunta que nós fazemos nesse momento para a congregação, para a igreja, pelo santo nome do Senhor Jesus, se a salvação é alcançada pela fé, e sabemos que isso é correto, é assim mesmo pela fé em Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, qual é o lugar das obras nas nossas vidas? Qual é o lugar da feitura das obras nas nossas vidas? Qual é o lugar das obras que a Bíblia reserva para as obras nas nossas vidas? E aí podemos fazer uma outra colocação, uma outra pergunta para a congregação nesta manhã, e para você que nos assiste através da internet. Pode o crente salvar-se sem elas? Pode o crente salvar-se, ter vida eterna, sem a feitura das boas obras, sem elas, sem as obras? É uma pergunta que eu faço a ti nesta manhã e que gostaria que você já começasse em relação ao Espírito Santo a refletir sobre aquilo que estamos colocando no seu coração. Entendemos que duas correntes se defrontam no Novo Testamento, duas correntes, e elas têm respostas opostas a essas colocações e perguntas que agora estamos fazendo à igreja. De um lado, encontramos aqueles que sustentam a posição doutrinária corrente. E qual é a posição doutrinária corrente dentro da teologia reformada, irmãos? É que a salvação, sim, única e exclusivamente alcançada através da fé, que é dom de Deus em nossos corações, e para que nós possamos crer, acreditar que sim, Jesus Cristo é o Filho de Deus e nosso Senhor e Salvador. Esta é a posição doutrinária corrente. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. E não abrimos mão disso, porque a Bíblia coloca bem claro isso nos nossos corações. E entendemos também que não há nenhum mérito salvador nas obras, ou na feitura das obras. Não há mérito salvador. Mas há uma outra corrente. Há um outro lado também que tem que ser exposto e colocado aqui nesta manhã. O outro lado estão naqueles que sustentam uma heresia, ou uma grave heresia, que sustentam que a salvação para vivermos a vida eterna com Deus é através da fé, mas também é através das obras. Então existem aqueles que sustentam esta heresia, que a salvação é pela fé, mas também é pelas obras, pela feitura das obras. E quem pensa assim está colocando o mérito salvador nas obras, além do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. E entendemos então que esta posição, quem pensa dessa forma, quem defende essa forma de agir, de pensar, essas pessoas estão cometendo uma grave heresia, porque é isso que a Bíblia Sagrada coloca aos nossos corações. O apóstolo Paulo então fala para nós, ele exalta a fé em Cristo, como condição sine qua non, condição única e exclusiva para a salvação. Fé em Jesus. Mas eu sou obrigado a dizer a você que o apóstolo Paulo de modo nenhum ignora também a questão de nós realizarmos as obras. Paulo, quando diz para nós que a fé em Cristo é que nos salva, ele está certíssimo, é Cristo de fato o nosso Senhor e Salvador, mas ele não está ignorando aqui, irmãos, a qualidade ou o valor, a importância das obras na vida do homem cristão, da mulher cristã. Paulo sustenta então essas duas verdades que entendemos então que elas se suplementam. Eu vou ler para vocês essas duas verdades, eu vou reler para vocês essas duas verdades. Quando ele fala em Efésios 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça de Paulo sois salvos, mediante a igreja a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Aí ele continua, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Ora, então eu observo aqui o apóstolo Paulo, irmãos,
ele sustenta essa verdade. Ele fala das duas verdades. Ele fala da fé e ele fala da obra. Ele fala que não é você fazer as obras, não é você se gloriar disso. Mas ele fala que Deus nos preparou para que nós pudéssemos realizar essas obras, para que nós pudéssemos realizar essa jornada de virtudes e obras já preparada desde a fundação do mundo para o cristão realizar. Então, o que eu observo aqui é que essas verdades se suplementam, queridos irmãos. Porém, na época de Paulo, houve ouvintes apressados, leitores apressados, que preferiram ficar apenas com a primeira metade do texto, ou seja, que é através da fé que se obtém a salvação, e como se estivesse se negando às obras. Então, essas pessoas entendiam o seguinte: basta que eu tenha fé, basta que eu creia em Jesus como meu Senhor e Salvador, para eu me sentir salvo. Não preciso de mais nada. Basta que eu diga que eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, alguns ouvintes apressados se fixaram nessa primeira ideia que Paulo colocou sobre a fé. E se esqueceram também que Paulo disse também que Deus nos preparou para que a gente andasse na abertura de boas obras que Ele preparou para nós. Em segundo lugar, nós consideramos então Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Tiago ergueu-se contra esta posição que alguns estavam abraçando, como ficar fixo só na primeira ideia que Paulo colocou, que a fé nos leva à salvação através de Cristo Jesus. Tiago, então, irmão do Senhor Jesus, ergueu-se contra esta posição de algumas pessoas que entendiam que bastava fé e mais nada para ser sentidos salvos no Senhor. Tiago é contundente, e parece até que Tiago está indo contra Paulo, porque ele é contundente e ele chega a ser violento, agressivo na formatação das palavras, inspirado ele do Espírito Santo. Porque Tiago diz para nós lá em Tiago 2, verso 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago 2, verso 19. Tiago é contundente, Tiago é violento, Tiago é agressivo na formatação das palavras. Mas ele fala isso porque existia dentro da igreja primitiva, e Tiago sabia disso. Pessoas que ouviram Paulo falar e se afixaram nessa primeira ideia que a salvação é pela fé. E então as pessoas não realizavam obras, que é a evidência da salvação em nós. E então ficavam dizendo: olha, eu creio em Jesus Cristo. E Tiago fala que seria assim, até os demônios creem em Jesus Cristo. Mas depois eles são salvos, porque eles são contra Deus, eles são contra o Senhor Jesus, e então não são salvos, mas eles creem também. Por isso que ele diz: tu crês que é um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e até estremecem quando falam em Deus. Se basta crer para ser salvo, segue-se que os demônios deveriam estar salvos, irmãos, porque eles creem também, eles sabem da existência de Cristo. Entretanto, a fé em Deus não impede que eles continuem a ser ao menor do que eles são: demônios, espíritos impuros e contrários a Deus e contrários ao Senhor Jesus. Daí prossegue Tiago com suas afirmações sobre a grande importância das obras, dizendo: meus irmãos, ele fala isso para aqueles que eram contrários, que eram favoráveis à ideia somente que a fé em Cristo Jesus basta para sentir-se salvo, e não precisa fazer mais nada. Então Tiago fala para essas pessoas: meus irmãos, qual é o proveito? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Porque tinha pessoas assim naquela época, na igreja primitiva, mas não tiver obras para apresentar. Qual é o proveito? Ele continua então, porque ele fala a uma camada dentro da igreja, a essa camada que com arrogância dizia: eu sou salvo por Jesus. Ele não fazia absolutamente nada por ninguém. Então, para essas pessoas, ele fala: pode semelhante fé salvá-lo? Você dizer que crê em Cristo, mas não ter piedade do teu próximo, não amar o teu próximo, não fazer o bem para o teu próximo, não desejar e fazer o bem para o teu próximo, pode semelhante fé te salvar? É isso que o Tiago está colocando. E ele fala mais, e ele é contundente no que ele fala. Tiago 2, verso 14, verso 17, verso 26. E ele fala mais ainda: porque assim como todo o seu espírito está morto, ele faz uma comparação, assim também a fé sem obras é morta. E ele está certo.
Deus criou o homem, criou Adão, e Adão era um ser inanimado, não tinha vida, estava estirado ao chão, mas o corpo estava pronto. Deus o criou. Então a Bíblia fala que Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida, e ao soprar o fôlego da vida, Adão se levanta, Adão raciocina, Adão fala, Adão se comunica, Adão se relaciona com o Pai, com o Criador. Então entendemos aí, irmãos, que a morte nada mais é que a saída, a retirada do fôlego da vida, ou melhor, da alma do corpo humano, com o corpo voltando a ficar inanimado. E nessa ilustração, Tiago fala, porque assim como o corpo sem espírito está morto, diz Tiago, assim também a fé sem as obras é morta, diz Tiago. Tiago não está indo contra o apóstolo Paulo, eles estão dizendo a mesma coisa, mas eles estão como se estivessem de costas um para o outro, porque cada um está defendendo a fé em Deus e em Jesus contra um grupo que entendia de outra forma. Mas eles estão trabalhando na mesma seara, no mesmo entendimento, mas aparentemente parece que Tiago está contra o apóstolo Paulo, quando ele fala desta forma. Tiago foi tão forte, tão contundente nessa sua palavra, que até Martinho Lutero, grande reformador, aquele no dia 31 de outubro de 1517, na Capela do Wittenberg, na Alemanha, fixou as 95 teses que deu origem à reforma protestante. E por causa delas estamos aqui, reunidos nesta manhã como igreja presbiteriana, que é uma igreja reformada. Tiago se mostrou tão forte em seus argumentos que até Martinho Lutero foi contra Tiago. E até Martinho Lutero, por algum tempo, rejeitou a carta de Tiago. Martinho Lutero, ele rejeita essa carta de Tiago, porque ele julgava que a carta de Tiago estava em contradição com o ensino paulino, que fala exclusivamente que a fé em Cristo Jesus nos traz a salvação. Então Lutero se opõe a Tiago e rejeita a carta de Tiago. Mas entenda de onde veio Martinho Lutero. Martinho Lutero pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana, que também preconizava as obras como importante para a salvação. E por causa disso, Lutero, então, entendendo que principalmente a fé em Cristo leva à salvação, ele olhando a carta de Tiago diz: não, está errado, eu não posso usar esta carta eu tenho que rejeitá-la, porque parece que ele está contra o ensino de Paulo, que nos mostra claramente que Jesus, a fé em Cristo, nos leva à salvação, e não às obras. Então, por algum tempo, Lutero foi contra a carta de Tiago, rejeitou essa carta, porque via contradição com o ensino paulino. Todavia, irmãos, posteriormente, Martinho Lutero voltou à graça. Desculpa a redundância. Ele reconheceu, irmãos, que Paulo e Tiago defendem a mesma trincheira cristã. Apenas estão, como observou há pouco, de costas um para o outro, porque eles estão reprimindo inimigos que estavam dentro da igreja primitiva e que estavam falando situações sobre a fé que Paulo tinha que defender e que Tiago também tinha que defender. Os adversários que Paulo combatia eram chamados judaizantes. Judaizantes são aqueles cristãos judeus e os irmãos que sustentavam naquela época que as obras têm mérito que garantem a salvação. Então, Paulo estava indo contra os judaizantes, cristãos judeus, geralmente de Jerusalém, e que seguiam a lei judaica apesar de serem cristãos. E seguindo a lei judaica, eles colocavam que as obras têm mérito na salvação. Então, contra estes, Paulo diz: é pela fé, e que não é dom de vós, mas pela graça sois salvos, e é através da fé que não é dom de vocês, mas é dom de Deus em Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador. É por isso que o apóstolo Paulo se debate e fala contra os judaizantes. Para você entender o que Paulo fala, você tem que entender o contexto que ele falou, tem que entender a quem ele estava combatendo para entender o que Paulo está dizendo e por que ele fala dessa maneira. Por sua vez, Tiago também. Você tem que entender o que Tiago está dizendo, para quem está dizendo, por que está dizendo, para entender que ele não está contra Paulo. Os dois estão juntos. Apenas cada um estava sendo atacado. A fé estava sendo atacada por grupos que pensavam de formas diferentes. Os adversários de Tiago rechaçavam, eram aqueles que cultivaram uma falsa ortodoxia, um falso ensinamento teológico.
que se orientava e se contentava unicamente com a fé, ignorando as obras a favor do próximo. É aquela pessoa que se contentava em dizer: sou salvo em Cristo Jesus. E repito aqui, não fazia absolutamente nada em favor do seu próximo. Não mostrava amor em favor do seu próximo. Não ajudava, não tinha compaixão pelo seu próximo. É a este que Tiago está dizendo: olha, se você não tem obra, a sua fé é morta. É a este que Tiago está dizendo: se você não realiza obras, a sua fé é morta, porque as obras são evidência da salvação de uma mulher, é evidência da salvação do homem que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É natural que o homem salvo, a mulher salva, no seu coração, pela ação do Espírito Santo, vai fazer obras, e essas obras em favor do seu próximo. É evidência, irmão. Se a pessoa não faz obras em favor do seu próximo, tem algo errado com esse cristão, tem algo errado com essa cristã. Se você não faz algo de bom pelo seu próximo, se você não mostra amor pelo seu próximo, é a estes que Tiago está combatendo, quando ele fala claramente: a fé, Senhor, sem obras, ela é morta. Jesus, o Filho de Deus, apresenta as duas faces da moeda, com clareza e com simplicidade. Em João 3,36, Jesus diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Fé no Filho tem vida eterna, ensino comigo. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus está indicando que a fé salvadora é aquela que vai se evidenciar através das obras. O que Jesus fez nesta terra, se não for demonstrar amor pelo próximo? O que ele fez nesta terra, se não for mostrar que ele é o Salvador, e ao ser ele o Salvador, ajudar aquele que estava ao seu redor, no seu entorno, ajudar o próximo? Entrar de cidade em cidade, pregando o amor, demonstrando o amor e praticando o verdadeiro, genuíno amor. Jesus ele mostra que a evidência da salvação está na virtude das obras, que naturalmente, espontaneamente sai dos nossos corações, daquele que tem a fé salvadora em Cristo Jesus. Ao descrever o motivo porque alguns serão aceitos e outros serão rejeitados, diz o Senhor Jesus, ele deixa patente para nós, no dia do juízo, né? Ele deixa patente para nós a importância das obras. Jesus, ao mostrar o motivo que alguns serão aceitos nos céus e outros serão rejeitados, ele deixa patente a importância, não que a obra tenha mérito de salvação, porque não tem, mas a importância de praticá-la. Isso que eu estou dizendo, irmão, a importância, ela não tem mérito de salvação, é a fé em Cristo que salva, mas quem é salvo, pratica boas obras. Jesus mostra isso. Você quer ver isso? Mateus 25, o grande julgamento. Mateus 25, do verso 33 ao 46. Aqui você vai ver que Jesus Cristo mostrando para nós, cristãos, homens e mulheres, mulheres e homens, a importância das obras. E que aquele que é salvo as pratica naturalmente, espontaneamente. Em Mateus 25, do verso 33 ao 46, lerei para ti. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado, irmãos, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te vi e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, Senhor, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, igreja,
a mim o fizestes. A importância das obras, meus irmãos. A importância das obras. No Velho Testamento, a história contada pelo Senhor Jesus Cristo, ele coloca para nós que o Senhor, no Velho Testamento, vai perguntar, vai mostrar como nós fazemos o bem a um pequenino, alguém que está necessitado, alguém que precisa, alguém que está carente, e mostramos amor, mostramos compaixão por essa pessoa e ajudamos este nosso próximo. É como se estivéssemos fazendo a Jesus. E Deus se alegra quando vê isso acontecer, quando vê o seu povo separado por Ele, salvo em Cristo Jesus, demonstrando compaixão pelos necessitados, compaixão para aqueles que precisam, como Ele disse aqui, aquele que estava com fome, aquele que estava com sede, aquele que era forasteiro, aquele que estava nu e foi vestido, aquele que estava enfermo foi visitado, aquele que estava preso ele foi ver. Essas pessoas que necessitam, e quando a igreja age em prol, em favor dessas pessoas, o Senhor Jesus diz: é como se fizesse a mim, e Deus se agrada daquilo que nós estamos fazendo. O salvo, irmão, das obras é a evidência de uma pessoa que está salva no Senhor. Mas o contrário também se dá. O contrário também se dá. Quando prosseguimos a leitura e verificamos o seguinte, aqui está colocado: então os reis diretamente os estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, sou salvo e não farei absolutamente nada por ninguém, não tem amor por ninguém, tem compaixão por ninguém, não respeita ninguém, mas diz: sou salvo no Senhor. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles me perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos com sede? Forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos, Senhor? Então eles responderá: em verdade eu vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, igreja, a mim o deixaste de fazer. Paulo e Tiago não estão brigando de si. Paulo e Tiago estão defendendo a fé em Cristo Jesus e mostrando a importância das obras nas nossas vidas. Não para que nós venhamos gloriar: eu fiz, eu ajudei, eu dei dinheiro, eu comprei, eu levantei. Não para se gloriar, mas mostrando que ela é a evidência da sua salvação no Senhor Jesus. Para terminar, coloco para vocês em resumo, para vocês a seguinte palavra do Senhor Jesus, Mateus 7, do verso 17 ao 19. Jesus fala, Mateus 7, 17 ao 19: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Por que ele fala isso? Porque se a árvore não dá bons frutos, ela não serve, ela não presta. É isso que ele está colocando aqui. Em resumo, irmãos, a fé em Cristo, para poder exemplificar, a fé em Cristo é a boa árvore em nós. A fé em Cristo que Deus colocou em nós, é dom de Deus em nós, é a boa árvore. E as obras são os bons frutos desta boa árvore, que é a fé de Deus no seu coração, apontando para Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, se eu tenho essa boa árvore para dentro de mim, que é a fé, eu tenho que buscar os bons frutos do Mário, que é a evidência da minha salvação. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. O crente não pratica as obras para salvar-se, mas as pratica porque está salvo. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para realizar as boas obras. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus,
depois da tua palavra seja explanada aos nossos corações nesta manhã, rogamos, Senhor, a Ti, que essa palavra fique guardada no nosso coração e que nós possamos a fazer reflexões conosco, com nós mesmos, Senhor Deus, apontando para Ti. Porque se as obras, boas obras em favor do teu próximo, é evidência da minha salvação, Senhor Deus. Ó Pai, então eu quero te perguntar, porque muitas vezes nós vemos isso. Porque muitas vezes, vendo que está nu, não dei roupa. Vendo que estava enfermo, não o ajudei. Vendo que estava preso, não fui visitar. Vendo alguém que estava com sede, não dei de beber. Vendo alguém que estava com fome, não dei de comer. Me ajuda, Senhor Deus, ó Pai amado, porque eu quero ser um cristão completo, como foi a obra do Senhor Jesus aqui na terra. Porque ele pregava o Evangelho, mas ele mostrava compaixão na prática, com amor pelo próximo. Então, aprendendo com Jesus, Senhor Deus, eu quero olhar nesta terra, Pai, todos nós que aqui estamos, desta forma, sabendo que somos salvos, pela fé que colocaste no teu coração em Jesus, mas também tendo essa compaixão, este amor, para andar, Senhor Deus, na feitura das boas obras que o Senhor preparou para nós, igreja, desde a fundação do mundo. Não quero me gloriar, não quero me achar o máximo por fazer o que eu tenho obrigação de fazer, Senhor, que é o bem, e praticar o bem, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou para isto, Pai. Abençoa a tua igreja que aqui está colocada, Senhor Deus, que cada um de nós possamos nesta manhã refletir como estamos, Senhor Deus, dentro do que aprendemos na tua palavra nesta manhã. A fé está em nós amamos Jesus, mas como está a evidência das boas obras nas nossas mãos e nos nossos corações? Em nome de Jesus, amém, Senhor. Receba a bênção, querido irmão e irmã. E se você assim o quiser, fique de pé e coloque a mão no vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, de Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, é o vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo do irmão e irmã e amigo visitante, seja agora sobre as vossas casas, sobre os vossos lares, sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos.